Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Jobson Reis, Geografia. Essa é a nossa primeira videoaula, tá? Já adianta aí, já peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Essa é a primeira videoaula que eu gravo nesse estilo. Então estou aprendendo assim como vocês a se adaptar a essa situação atípica. Para a gente recapitular aí o que a gente está fazendo, o que a gente já fez durante esse período de quarentena, eu acho que vocês do nono ano, tá? Essa aula é direcionada para o nono ano, vocês se lembram aí que a nossa prova sobre o capítulo 1 estava marcada para uma quinta-feira e a quarentena ela foi estabelecida numa quarta-feira, né? Então faltando apenas um dia para a nossa provinha, para o nosso teste, entramos aí em quarentena. Então o que a gente já fez durante esse período? O estudo dirigido, no dia 24 de março, eu enviei sobre o capítulo 1, que seria o nosso teste. Eu enviei para vocês de uma forma mais relax, mais tranquila, para que vocês pudessem solucionar. Eu espero que todos vocês tenham feito. Na semana seguinte, eu pedi para que vocês assistissem o filme A Grande Aposta, disponível na Netflix. É um filme bastante interessante, que se relaciona bastante com o capítulo 2, que vai falar sobre redes globais de investimentos. Tá? Vai falar um pouco sobre capital, circulação de capital, especulação imobiliária e tudo mais. E se relaciona bastante com esse filme. É um filme muito bom. Tá? Quem não assistiu, por favor, assistam e façam essa análise, porque vai ajudar vocês bastante para absorver o conteúdo. Eu vou estar sempre indicando filmes nesse período. É interessante que vocês se divirtam, relaxem, distraiam a mente, mas também produzam. E vamos tentar unir o útil ao agradável. Essa aula não vai ser muito longa não, tá? Ela vai sair hoje aí, no dia 8/4, e ela é baseada no capítulo 3. Eu sei que eu já dei uma aula sobre o capítulo 3, eu sei que você já tem esqueminhas anotados aí que eu anotei no quadro, mas aí, já que vocês têm essa aula, então eu vou ter um bate-papo aí com vocês sobre esse capítulo. Eu não sei se vai dar tempo de eu não quero ultrapassar mais de 20 minutos, porque senão fica muito cansativa a videoaula, mas eu vou batendo um papo aqui com vocês sobre o capítulo 3, para vocês aí revisarem e tirarem algumas dúvidas. Peço, por gentileza, que deixem os comentários de vocês. Vocês sabem que é obrigatório, né? Mas que deixem o comentário de vocês. Dúvidas, claro, obviamente eu vou tentar responder todas. E sugestões também, por favor. Professor, faz assim ou faz assado. Gostei do vídeo, não gostei, por isso, por isso, por isso. Para que críticas construtivas, para que eu possa aí estar produzindo um conteúdo legal para vocês. Eu não sou nenhum youtuber, tá? Mas eu estou tentando me esforçar aí para fazer o melhor que eu conseguir fazer aqui para vocês, tá certo? Então, o capítulo 3 é redes globais de informação. Eu separei aqui o livro didático de vocês. Livro didático de vocês. Já deixei aqui separadinho, tá? E eu não vou ler, obviamente, né? Porque senão ia ficar insuportável o vídeo, mas eu vou trazer aí principais pontos sobre esse tema. Então, antes de dar continuidade aí a essa aula, se não está com livro, se não está com caderno, dá pausa no vídeo, tá certo? E vai aí procurar o caderninho das anotações que eu dei na última aula sobre o capítulo 3 e o livro para vocês acompanhando aí, beleza? Buscou? Deu pausa? Então vamos lá. Seguinte, redes globais de informação, tá? Só ler essa introduçãozinha aqui para a gente se situar. Além dos fluxos de investimentos e capitais, né, do tema do capítulo 2, no atual contexto da globalização, o fluxo de informações e conhecimentos é um dos que mais tem se expandido pelo mundo, fenômeno que está relacionado ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, como veremos ao longo desse capítulo. Que tecnologias de comunicação e informações são essas, né? Desde a telefonia, da televisão,
e dos meios de comunicação no sentido de mensagens e internet. A gente vai ver um pouco mais a fundo os impactos da internet para esse processo da era da informação, tá certo? Então, o que, é que a gente pode destacar aí nessa introdução de capítulo? Um carinha bastante legal, né, um pesquisador, como o sociólogo espanhol Manuel Castells, né, acho que é assim que se fala, ele vai denominar esse momento como esse momento histórico, né, como a era da informação, tá certo? Essa era, ela se baseia para as corporações transnacionais. Esses fenômenos facilitam a difusão global de hábitos de consumo e de ideias, além do controle de suas filiais filiais espalhadas por diversos países. Ou seja, esse avanço nas tecnologias de comunicação, tá, e de informação vai influenciar e vai fazer com que setores da economia, tá, com que uma empresa com várias filiais ao redor do mundo consigam se comunicar instantaneamente. Então já dei esse exemplo várias vezes em sala de aula. A Nike, que tem fábricas, filiais, tá, em países como China, Brasil, países da África, vão se conectar instantaneamente, tá, em tempo real, com a sede, né, digamos assim, o escritório central que vai estar em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, em um clicar de dedos, em um puxar de tela, né, para cima, arraste para cima, você consegue resolver vários problemas. Além disso, nós temos a questão da difusão de ideias de consumo. Então, a cultura do consumo, a cultura do capitalismo, o sistema capitalista, a cultura, né, que o sistema capitalista é bom e tudo mais, não comprem, é legal comprar, você precisa ter o novo, você precisa ter o mais moderno. Essa ideia, essa cultura de consumo, ela é disseminada através dos meios de comunicação e informação. Que meios de comunicação e informação são esses? Né? Televisão, rádio e internet, que hoje é um dos principais, tá certo? No tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos pais, a gente tinha a rádio e a televisão como principais veículos de levar informação e também levar uma ideia cultural do capitalismo, tá? Nós podemos destacar aí também, além disso, para vocês terem noção, países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, possuem aí grandes emissoras, grandes redes de comunicação, de emissoras de rede de rádio, TV e sites, que acabam vinculando notícias muito importantes e são os primeiros a dar a notícia, né? São os detentores, então, como vocês sabem, saber é poder, né? O conhecimento é poder. Então nós destacamos aí os maiores canais do mundo, dos três, 2 são estadunidenses e 1 é britânico, tá? Dos 3 maiores canais de televisão e de comunicação do mundo, 2 são estadunidenses e 1 é britânico. Além disso, as agências de notícias, né, que esses veículos de comunicação que disseminam notícias e informações mundiais, a nível mundial, nós destacamos aí a rede estadunidense, uma rede britânica e uma francesa, né? Ou seja, eles vão aí serem os primeiros e vão atingir, olha, preste atenção, vão atingir o maior número de pessoas mais rápido. Então, se eu possuo, né, a maior rede de comunicação de notícias do mundo, obviamente, a notícia que eu lançar agora eu vou atingir um número de pessoas um maior número de pessoas mais facilmente do que uma rede pequena, que vai atingir apenas uma localidade de um país, né? Digamos assim. Um exemplo, a TV São Francisco, que pega apenas uma área. Se a TV São Francisco lançar uma notícia muito importante, ainda que seja importante, mas vai atingir apenas a população regional da TV São Francisco. A rede britânica vai atingir aí o mundo como um todo de uma forma instantânea.
Logo aqui abaixo nós temos a infraestrutura de cabos submarinos de comunicação. Esses cabos, essas redes, esse mapa é uma projeção azimutal, né, do norte polar, o que permite visualizar melhor os fluxos de informação entre a América do Norte e a Europa e a Ásia. Esses cabos são submarinos, tá, gente? Mas são cabos de fibra ótica que acabam conectando internet e outros veículos de comunicação, rádio, TV, para que aconteça esse fluxo de informações que a gente percebe nesse período da globalização. Beleza? Destacamos aí também, em uma das mudanças mais revolucionárias da era informacional, foi o desenvolvimento da internet. Aqui, ó, então nós temos aqui a internet, tá certo? Linda e maravilhosa, que vai influenciar, vai impactar diretamente na economia, na comunicação, no estilo de vida das pessoas, tá certo? E proporcionou o explosivo crescimento de empresas de tecnologia, ou seja, as duas empresas de mídia que mais atraem receitas publicitárias são estadunidenses. Que empresas são essas? Né? Esse crescimento de empresas de tecnologia. Google, Facebook, Twitter, né? Instagram, que faz parte do Facebook, né? Agora, WhatsApp. Então, todas essas empresas são milionárias, tá? Então, com a internet, surgiram esse novo tipo de empresa, que antes não existia, obviamente, e criou-se aí novos bilionários, né? O Mark Zuckerberg é um exemplo de detentor de uma empresa desse período histórico, tá certo? Que nós estamos vendo aí. Então, surgiram várias empresas aí, principalmente estadunidenses. Então, nós temos aí o Google e o Facebook como uma das maiores, que são estadunidenses, e paralelamente a isso, nós temos países como China que também investem em aplicativos, tá certo? E em sites e empresas relacionadas à internet, ok? E para isso nós temos aí alguns dados. A China ela vem crescendo muito no número de pessoas com acesso à internet. Tanto que a gente tem esse gráficozinho aqui abaixo, ó, onde nós temos os 15 países com o maior número de usuários de internet. Isso aqui é de 2017, tá? E nós temos quem? China, Índia e Estados Unidos. Lembrando que, proporcionalmente falando, digamos assim, a China ela tem um maior número de pessoas totais, tá? Usuários de internet. Porém, se você pegar a porcentagem, né, o livro ele não traz, mas estou dando uma base aqui para vocês. Se você pegar uma porcentagem, quanto por cento da população chinesa acessa a internet? X%, beleza. Quanto por cento da população estadunidense acessa a internet? Se você pegar a proporção, mais pessoas nos Estados Unidos, um exemplo, tá, gente? Digamos que de 100%, 90% do povo estadunidense tem acesso à internet. Dos 100% dos chineses, 80% tem. Tá? Então isso tem a ver também com o número de população. A gente sabe que a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, então é óbvio que ela vai estar em vantagem com relação ao número totais. Mas vocês entenderam, tá? Questão de proporcionalidade. Então, no geral, nós temos aí China e Índia também, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. O segundo país mais populoso do mundo vai estar em segundo lugar o número de acesso. A gente sabe também que a Índia é um país extremamente pobre, né? Extremamente desigual. E nós temos aí os Estados Unidos em terceiro e o Brasil, lá lindo e maravilhoso, em quarto lugar, o número de acessos. E aí nós trazemos um termo bastante interessante, né, que alguns teóricos, né, alguns estudiosos vai falar que nós estamos vivendo uma espécie de aldeia global. Né? Isso aqui eu falei em sala de aula. E essa aldeia global é a sensação de que tudo está mais próximo, de que tudo está mais perto. Tá certo? Aldeia o que é? Né? Aquele ciclo, aquela proximidade de pessoas onde dá a sensação de que o mundo está menor a cada dia. Nós temos aqui uma definição bastante interessante. Né? A aldeia global é uma expressão criada pelo teórico da comunicação canadense Marshall McLuhan, não sei. Ele morreu na década de 80, tá? Ao discutir a crescente
interconexão mundial resultante dos avanços tecnológicos nas telecomunicações. Ele lançou essa ideia numa época em que ainda não existia internet. Olha que interessante. Então ele já percebia que isso aqui na época do rádio, tá, gente? Da televisão, que estava surgindo também, do telefone, ele já percebia que tinha alguma coisa fazendo com que o mundo estivesse mais conectado, né? Os meios de transporte estavam mais avançados, então as pessoas viajavam mais rapidamente para os lugares, se comunicavam, né, com a ligação mais rapidamente com as pessoas, então ele estava começando a perceber isso. E isso antes da internet. E agora com a internet a gente percebe que essa ideia de aldeia global, de proximidade de pessoas com pessoas, de países com países, se estreitou cada vez mais. A partir daí, a gente destaca também o porém de tudo isso, né? Entretanto, né? O entretanto de tudo isso. Ainda há milhões de pessoas à margem desta chamada aldeia global. Ou seja, por mais que exista essa grande parcela da população que tem acesso à internet, que tem uma conectividade com o restante do mundo, existe também aquela parcela que está à margem desse acesso a esse tipo de comunicação. 4,2 bilhões de pessoas tinham acesso à internet em 2017. Embora esse número tenha crescido significativamente, no ano 2000 era 361 milhões de pessoas, tá? Hoje 4,2 bilhões, ainda indica que um pouco mais da metade da população mundial está conectada à internet. Lembrando que nós temos aí pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, desses 7 bilhões de pessoas, nós temos aí pouco mais da metade, né? 4,2 bilhões têm acesso à internet. Então, o que acontece com o restante dos bilhões que sobram que não têm acesso à internet? Tá? E isso fica um pouco mais complicado quando a gente vai para as regiões. Tá? Isso falando a nível mundial. Quando a gente vai para as regiões, a gente percebe que a faixa etária, os mais jovens, correspondem a 70% da população mundial, de 15 a 24 anos, tem acesso à internet, certo? E nos países desenvolvidos, 94% dos jovens nessa faixa etária estão conectados à internet, mas esse índice cai para 67% nos países em desenvolvimento. E apenas, olha só pessoal, apenas 30% dos países menos desenvolvidos têm acesso à internet. Ok? Então o que a gente percebe aqui nesse mapa? Esses países com mais clarinho, com uma cor mais clara, mais uma vez a África aqui castigada, né? Algumas regiões da Ásia também tem um baixo índice de acesso à internet, beleza? Aqui nós temos uma perguntinha aqui para a gente refletir um pouco. Ó. Quais são as regiões nas quais os jovens menos usam a internet, porque relaciona esse mapa com o conceito de aldeia global? Então a gente pode relacionar aqui perfeitamente, né? Quais são as regiões? Regiões da África e partes aqui da Ásia que tem menos que os jovens menos acesso à internet, né? Porque isso tem a ver principalmente com o nível de desenvolvimento desses países. São os continentes com o maior número de países subdesenvolvidos, classificados como subdesenvolvidos, certo? Então isso vai refletir também no acesso à tecnologia, né? A internet é um tipo de tecnologia. E com relação à aldeia global, a gente sabe que a aldeia global ela conecta, aproxima quem tem acesso, mas a gente sabe que existe uma parcela significativa da população mundial que fica à margem, ou seja, fora dessa conectividade, fora dessa aldeia, beleza? E aqui também tem a questão dos aspectos negativos, né? A gente sabe que facilitou bastante a nossa vida, facilitou a vida das grandes empresas, né? Do fluxo dos meios de comunicação, televisão e tudo mais, das grandes redes mundiais, porém aparecem aí os aspectos negativos, certo? Que aspectos negativos são esses? O surgimento de fake news, certo? Que notícias falsas sempre aconteceram, sempre houve pessoas que disseminavam notícias falsas, porém com a internet a coisa fica muito mais séria e muito mais fácil de transmitir notícia falsa.
Outro aspecto negativo também, gente, é a questão cadê? Deixa eu ler aqui, eu me perdi, peraí. Além disso, o aumento de interconexão no mundo não trouxe apenas aspectos positivos. O número crescente de pessoas com acesso à internet e a expansão da utilização das redes sociais criaram um ambiente tecnológico favorável para a disseminação de notícias falsas, fake news em língua inglesa. A criação de boatos e informações falsas sempre existiu. No entanto, com as redes sociais, isso ganhou uma projeção nunca antes vista. A ponto de ser criado uma nova expressão para defini-la, como destaca a seção Trocando Ideias na página seguinte. Além disso, pessoal, a gente sabe que criação de cyberbullying, né? O cyberbullying também existe bastante. Crimes, isso influenciou também a própria legislação de vários países, inclusive do Brasil. A própria legislação ela vai se adequar a essa nova realidade. Então, na década de 80 não se tinha uma preocupação em criar legislações específicas para proteger as pessoas na internet, né? Então a gente fala assim, a internet é terra de ninguém. Não. O Google e Facebook e Instagram hoje possuem ferramentas para vocês denunciarem e tudo mais. E também na própria legislação oficial de vários países existe também punições severas para crimes chamados crimes virtuais, tá certo? E a fake news também é um tipo de crime virtual, além de difamação e tudo mais, tá certo? A partir daí, pessoal, o capítulo ele tem um textinho. Eu gostaria muito que vocês respondessem a atividade da página 33, da página 35, tá certo? E da página 37. Então são textos sobre fake news, sobre os impactos positivos e negativos da internet ao redor do mundo, tá certo? E aí, no próximo videozinho eu prometo que eu faço uma correçãozinha rápida e aí eu faço um outro bate-papo com vocês sobre essas atividades e aí a gente vai continuando nesse esquema. Por favor, deixem sugestões, deixem críticas construtivas, tá certo? Peguem leve comigo, por favor. E a gente vai continuando assim e aguardem novas informações e instruções, tá certo? Curtam, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Tô zoando, não precisa compartilhar não. Mas é isso, tá, pessoal? Muito obrigado, cheiro no coração de todos vocês e a gente se vê por aí. Até mais, fiquem bem.